Olá a todos, bem-vindos mais uma vez no nosso programa Seguindo Jesus, com muita alegria. Estou aqui na TV Fila USA para mais um programa. Meu nome é Pedro Vitor, sou missionário da Comunidade Católica St. John Newman em Filadélfia, nosso santuário aqui da cidade de Filadélfia. Hoje temos uma meditação muito interessante, porque assim como veio caminhando programa a programa, hoje Deus quer nos levar a uma intimidade com o seu poder, com a sua ação sobrenatural. Então, a passagem de hoje que a gente vai meditar é Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 em diante. Isso aqui é depois que Jesus fez a multiplicação dos pães. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eu despediria as multidões. Depois de se despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os seus discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus logo, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, temos aqui uma passagem em que o Senhor se manifesta caminhando sobre as águas. E ao longo das passagens bíblicas, muitas passagens bíblicas, o Senhor fez questão de se manifestar, se apresentar com sinais, milagres, prodígios, que são coisas verdadeiramente que nos encantam, suas maravilhas. É tudo muito necessário, mas ao mesmo tempo, quanto mais você conhece a Deus e mais entra no conhecimento de Deus, no seguimento de Jesus, entende a sua vontade, você vai perceber que o que Deus verdadeiramente quer de nós é que tenhamos uma vida santa, uma vida de santidade.
independentemente de qualquer seja o seu estado, o estado da sua vida, se você é casado, se você é solteiro, independentemente se você busca um namorado, independentemente do seu estado de vida, Deus quer a nossa santidade. E muitos são atraídos pelos sinais, pelos milagres. Muitos vêm até Deus, infelizmente, através da dor, de aflições, problemas. Quando são confrontados com algo desafiador, como os discípulos nesta passagem, estavam na barca, as ondas, o medo, o vento. Quando muitos de nós chegam os ventos da vida, os medos, aí as pessoas correm para Deus. Infelizmente, muitos também pedem para Deus, mas não confiam. Como Pedro fez nessa passagem, ele disse: se és tu, Senhor, faz com que eu possa ir até vós. E quando ele começa a afundar e pede socorro, o Senhor fala para ele: por que duvidaste? Por que duvidaste? Muitos querem as coisas de Deus, mas não as acreditam. Não acreditam. Querem os milagres, as bênçãos, os prodígios, mas quando é necessário entrar nesse caminho de santidade, de obediência, não querem. Quando o Senhor pede algo mais profundo para a sua vida, que já passou essa fase de se maravilhar com as belezas sobrenaturais, quando entra na história da sua vida, quando Deus quer tocar e transformar a história da sua existência, as pessoas não quer obedecer, não quer entrar nesse caminho de santidade, ao ponto de que o Senhor, no Sermão da Montanha, falar para aqueles que se orgulham, se exaltam como especialistas de fé, de santidade, os ungidos, as pessoas que se centram só nessa parte sobrenatural e não se colocam numa posição de verdadeira sinceridade, humildade, obediência a Deus, o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas eu fiz milagres em teu nome, eu te servia nisso aqui, naquilo, na outra coisa. O Senhor vai dizer: não te conheço, afasta-te de mim. Mas que caminho é este que o Senhor nos está falando hoje? Não esqueçam que eu tinha acabado de transformar a multiplicação dos pães, em que toda aquela multidão foi saciada. Então, Deus mostra ao caminho de nós, católicos, que é sem dúvida o caminho eucarístico, o caminho de
uma profundidade em viver uma vida eucarística profunda. Porque se você analisar a vida dos santos, foram santos profundamente adoradores do Senhor, de missa diária, de comungar diariamente. Pessoas que caminharam junto com a Virgem Maria, com o Rosário. E assim também como essa vida eucarística deve ser seguida, ela também tem uma manifestação sobrenatural. Deus pode se manifestar a você no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, de uma forma extraordinária. Tem um padre que eu conheço, que quando ele era seminarista, quando o padre que estavam fazendo um retiro foi buscar Jesus ao sacrário, e que ele viu a hóstia branca e consagrada, tirou do tabernáculo, quando ele virou o Santíssimo em direção aos seminaristas, esse sacerdote, ele viu o rosto de Jesus, ele viu o rosto do Senhor como um espelho olhando para ele, e ele foi tocado profundamente, se tornou sem dúvida um sacerdote. E ele sempre dá esse testemunho: Jesus olhou para mim como eu estou olhando para você. Eu vi o rosto de Jesus no Santíssimo Sacramento. Quero falar para vocês alguns milagres eucarísticos. Talvez um dos mais famosos é o de Lanciano, na Itália, que eu vou ler aqui para vocês. No século VIII, um monge da Ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Degoncinano e Domiciano. Terminada a consagração que ele realizara, a hora da missa em que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue, a hora da consagração. A hora de terminada a consagração que realizara, a hóstia transformou-se visivelmente em um pedaço de carne e o vinho em verdadeiramente sangue depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo os critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970 e 71. E outra vez em 1981 pelo professor Odoardo Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica e Química e Microscopia Clínica, coadjuvado pelo professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Resultados: a hóstia é realmente constituída por fibras musculares esteriadas pertencentes ao miocárdio do coração. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano, mais o grupo sanguíneo A, que pertence aos vestígios de sangue. O sangue contido na carne e o sangue do cálice revelam tratar-se sempre do mesmo sangue. Grupo AB, sangue comum aos judeus. Esse é também o grupo que o professor Pierluigi Bologna, da Universidade de Turim, identificou no Santo Sudário, que é o Santo Sudário, aquela relíquia da Paixão, onde Santa Verônica deu um pano e Jesus colocou sua face. Apesar da sua antiguidade, a carne e o sangue que se apresentam
com uma estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. Esse fenômeno se dá sem que tenham sido utilizadas substâncias ou outros fatores para conservar a matéria humana dessas espécies, mas ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos e atmosféricos e ambientais, se mantém intacta até hoje. Esse milagre está até hoje no Santuário Eucarístico de Lanciano, em Itália, visível para quem quiser ver. Está lá. Um pedaço de carne num relicário e o sangue, sem refrigeração. Sem nada que possa dizer, está conservando isso aqui. Um verdadeiro milagre eucarístico. Tem um também que chamou muita atenção em Portugal, milagre eucarístico de Santarém. Aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 quilômetros ao norte de Lisboa. O milagre se deu com uma dona de casa, Dona Elvira, casada com Pedro Muniz, a qual, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia que morava perto da Igreja da Graça. Essa bruxa prometeu-lhe resolver o problema se, como pagamento, recebesse uma hóstia consagrada. Para obter a hóstia consagrada, a mulher fingiu-se de doente e enganou o padre da igreja, de Santo Estevão, que lhe deu a Sagrada Comunhão num dia da semana. Assim que ela recebeu a hóstia, sem o padre notar, colocou-o nas dobras do seu véu. De imediato, a hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para casa, na Rua das Esteiras, perto da igreja. Escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro, onde guardava os linhos lavados. À noite, o casal foi acordado com uma visão espetacular de anjos em adoração à sagrada hóstia sangrando. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos, realizadas em 1340 e 1612, provaram a sua autenticidade. E em 5 de abril de 1997, por decreto de Dom Antônio Francisco Marques, bispo de Santarém, a igreja de Santo Estevão, onde está a relíquia, foi elevada a Santuário Eucarístico do Santíssimo Sangue. E esse fenômeno está presente até hoje nessa igreja em Santarém, Portugal. Quero vos falar também a vida de Santa Catarina de Sena, também a Beata Alexandrina, que a um certo momento da vida pediram ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, seja o meu único alimento. Santa Catarina de Sena viveu 14 anos da sua vida só se alimentando do corpo e o sangue de Cristo na missa. Quando ela sentia fome, ela procurava o padre e dizia: Padre, tenho fome. E o sacerdote ia e celebrava a missa. 14 anos só se alimentando do corpo de Cristo. Beata Alexandrina de Portugal também. 13 anos. A história dela também impressionante. Um homem tentou abusar dela e ela, para fugir ao pecado de ser violentada, se jogou da janela da sua casa, que estava no primeiro andar. Quando ela chegou ao chão, pela altura, ficou muito machucada e ficou paraplégica. Então, ela ficou paraplégica numa cama e ela só tinha um pedido, que a janela ela pudesse ver a igreja, para ela ficar adorando Jesus.
E a sua fama de santidade foi crescendo no meio da pequena povoação, que ela começou a receber a Eucaristia todos os dias. E teve um dia que ela estava doente e o padre pensou, bem, vou levar uma hóstia sem consagrar, porque aí, se ela passar mal, não tem o perigo de vomitar ou acontecer alguma coisa, pensou o padre, né? Quando ele foi para dar o Santíssimo à Beata Alexandrina, ela olhou e disse, padre, por favor, eu quero Jesus, não me dê pão, eu não quero pão, eu quero Jesus. O padre, envergonhado, voltou na paróquia, buscou Jesus e ela comungou o Senhor. Teresa d'Ávila, quando comungava, levitava para o céu da igreja. As pessoas se assustavam a partir de uma certa idade. Quando Teresa d'Ávila recebia a Eucaristia, ela levitava até o céu da igreja, em profunda comunhão eucarística com o Senhor. Ele quis se manifestar pela vida dos seus santos. E você pode falar, mas isso tem tempo já. Continua acontecendo. Anos atrás, num retiro que eu participei, nos apresentaram uma história do milagre eucarístico que aconteceu em Port Chester, Nova York. Tinha tido um retiro lá, um sacerdote, e nessa hora estava a adoração eucarística. E havia uma mulher que ela tinha 6 tumores dentro do seu útero. Ela já tinha até a cirurgia marcada. 6 tumores dentro do útero. E no silêncio da adoração eucarística, ela sentiu vontade de ir no banheiro. Ela foi no banheiro, e quando ela foi no banheiro, saíram 6 pedaços de carne dentro dela. Na semana seguinte do retiro, ela voltou no médico, tinha a cirurgia marcada. Quando eles fizeram o ultrassom, para localizar os tumores para a cirurgia, entrou um médico, entrou outro médico, e a mulher ficou assustada. Os médicos começaram talvez eu acho que ela não falava muito bem inglês, e a senhora começou a ficar assustada. O que está acontecendo? E o médico explicou. Minha senhora, nós não sabemos o que aconteceu, a senhora já foi operada. A senhora já foi operada. E está aqui, ó, a marca da cicatriz. Alguém operou a senhora. Está aqui, ó, a marca da cicatriz. Então, essa moça de Port Chester, ela tem a prova médica e a prova que ela foi operada com uma cicatriz. O seu útero tem a cicatriz daqueles pedaços de carne que foram arrancados dela. E o médico tinha falado para ela, você nunca vai poder ter filho depois de ter essa cirurgia. E o retiro que eu estava, a senhora estava com um bebezinho e apresentou o seu filho nesse retiro. Foi com o mesmo padre que aconteceu o milagre. Então todos se alegraram com esse milagre extraordinário eucarístico, sem ninguém rezar, sem ninguém falar nada.
São Pedro Julião Emard, que foi um campeão, dizem o campeão eucarístico, tem muitos escritos dele que fala profundamente sobre a Eucaristia. E das coisas que mais me chamou a atenção é Deus falando sobre a frieza dos católicos sobre a sua presença eucarística. Esses milagres extraordinários estão acessíveis a todo católico, é só você procurar. Tem muitos outros milagres eucarísticos. Mas por que a manifestação extraordinária de Deus, exatamente por essas coisas sobrenaturais, qual é o fundamento disso? Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele quiser. Mas por quê? Porque é necessário para muitas pessoas? Sim. Mas também por causa da nossa pouca fé. Como Jesus falou para São Pedro. Pedro via Jesus todos os dias. Os apóstolos viam Jesus todos os dias. Muitas vezes duvidaram. Muitas vezes, como que para nós seres humanos hoje está sendo tão difícil acreditar em alguma coisa. Por essa corrupção que a gente vê na política, na sociedade, em tantas situações, homens e mulheres de negócios dando mau exemplo, fazendo coisas erradas, traições. Então, como que é difícil acreditar? A insensibilidade de amar, a insensibilidade, como eu falava no outro programa, de tratar bem, de ser agradável, de ser amoroso, de ser gentil, de ser verdadeiro, de ser sincero. As pessoas não são máquinas. Precisamos de amar e ser amado. Mas, voltando ao nosso tema, precisamos confiar e acreditar que Deus sempre vai nos dar o melhor. E isso não significa que seja aquilo que nós queremos. Deus vai sempre dar o que é melhor para nós.